Olá, pessoal. O objetivo desse vídeo é a gente demonstrar na prática um exemplo com o uso de tomada de decisão encadeada. Para isso que eu vou abrir o Eclipse. Aqui já está minha workspace, né? Vou mandar carregá-la. Vou aqui em File, New, Java Project. E vou criar aqui o meu projeto que eu vou chamar de exemplo decisão encadeada. E vou dar o Finish. Muito bem. Aí, eu vou aqui no meu SRC, botão direito, New, e vou criar a minha classe, que eu vou chamá-la de ApplicaCal. E vou marcar aqui o Public Static Void Main. Finish. Muito bem. Agora eu vou começar a construir aqui o meu programa, né? Para a gente fazer esse exemplo com a tomada de decisão encadeada, eu vou colocar aqui um exemplo, né, de um problema para a gente resolver, tá? Qual que vai ser o nosso problema? O problema é criar um programa que leia um número e exiba o mês correspondente. Muito bem. Exemplo. Se eu digitar 1, tem que aparecer para a gente janeiro. Se eu digitar 2, tem que aparecer fevereiro. Se eu digitar 3, tem que aparecer março. E assim por diante, tá? Se eu colocar um mês que seja inválido, né, o número de um mês que seja inválido, por exemplo, 14, aí deve aparecer para a gente a mensagem mês inválido, tá bom? Como que a gente vai fazer isso, né? Nós vamos trabalhar ainda com a tomada de decisão simples e composta, tá? Mas além disso, nós vamos trabalhar também com a encadeada, né? Nós temos que resolver através da maneira encadeada, que é a gente montar novas condições, tá bom? Então, eu poderia fazer o seguinte, ó, se a minha variável, minha condição aqui for verdadeira, ele vai executar isso daqui, tá? Isso a gente viu num vídeo anterior. Se não, ele vai executar isso daqui. Essa é a estrutura que nós aprendemos num vídeo anterior. Na tomada de decisão encadeada, o que vai acontecer é que nós vamos ter novos ifs. Ok? E aí, eu vou ter dessa forma, tá? Deixa eu só fazer uma observação antes da gente montar a estrutura correta. Eu poderia, para esse exercício, fazer um if para cada condição. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer a parte prática, que aí vocês visualizam melhor. Eu vou declarar aqui uma variável chamada mês, que vai receber aqui o número 2, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, se a variável mês for igual a 1, mais uma observação aqui, ó. Quando a gente quer verificar uma igualdade, é igual, igual. Se eu colocar apenas igual, isso é uma atribuição. Podem observar que o Eclipse já aponta como um erro. Então, eu tenho que colocar aqui mais um símbolo de igual, tá? Então, se a variável mês for igual a 1, eu posso colocar aqui janeiro. Se a variável mês for igual a 2, o que eu vou colocar aqui? Fevereiro. Se ela for igual a 3, se mês for igual a 3, eu vou colocar aqui março e assim por diante.
Só que dessa forma aqui, nós temos um pequeno problema. Qual que é o problema? Olha só, nesse exemplo aqui, o mês é igual a 2. Então, ele vai verificar, mês é igual a 1? Não. Então, ele não vai executar isso daqui. Aí, ele vem para cá, para esse if, ó, mês é igual a 2? É, exibe esse daqui. Nesse momento, o meu programa deveria ser encerrado, tá? A minha tomada de decisão. Só que eu tenho um outro if, ele verifica. Mês é igual a 3? Não. E aí sim ele termina. Então ele fez uma execução desnecessária. Se eu tivesse esse programa completo, mês 4, ele iria executar agora cada uma das condições e todas elas seriam falsas, né? Porque a gente já identificou aqui que o mês é igual a 2. Bom, vou até montar aqui completo para vocês verem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí aqui, vamos ver, ó, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, obviamente, eu tenho que mudar aqui as mensagens, tá? Aqui eu vou fazer o programa completo, para vocês verem aqui. Que essa forma aqui não é a melhor, tá? Outubro, setembro, agosto, maio. Tá. Opa, eu pulei aqui. Aqui é julho. Aqui sim é junho. Agora sim, mês 5 é o mês de maio. E maio. Muito bem. Então, olha só, nesse exemplo aqui, ó, vamos executar. Se eu rodar aqui, vocês vão ver que vai aparecer mês de fevereiro. Muito bem. Meu programa funcionou, né? Está certo, eu tenho uma série de ifs aqui, um embaixo do outro. Só que, ó, como é que funcionou o meu programa aqui de verdade? Ó? Ele verificou, mês é igual a 1? Não, então ele não executa essa parte. Mês é igual a 2? É, ele executou essa parte aqui. Só que nesse momento, o restante do código deveria ser totalmente ignorado, tá? Por quê? Porque eu já encontrei a condição verdadeira. Só que eu não tenho, né, uma estrutura mais robusta aqui nesse momento. E aí ele vai fazer o seguinte, vai verificar se o mês é igual a 3, não é, ele vai verificar se o mês é igual a 4, ou seja, ele vai executar cada um desses ifs aqui desnecessariamente, tá bom? Então, como que a gente resolve isso, né? E coloca aí o que seria a maneira encadeada. Basta a gente colocar aqui, ó, um else, né, nessa segunda condição. Agora sim, ó, se o mês for igual a 1, exibe janeiro. Senão, se o mês for igual a 2, exibe fevereiro. Tá? Senão, se o mês for igual a 3, exibe março. Basta agora eu colocar aqui, ó, um else antes de cada if, né? Vai ficar a famosa estrutura else if, tá? Mês 11 e mês 12. Adicionando apenas aqui a mensagem do else, né, o comandinho else, como que vai funcionar agora esse mesmo exemplo? Ó? Se o mês for igual a 1, exibe janeiro. Senão, ele vai parar de executar aqui nessa mensagem, tá? Então, ou seja, ele vai executar esse primeiro, não é verdade, encontrou o segundo, é verdadeiro. E aí ele interrompe o nosso else daqui para frente, tá bom? Agora, aqui, eu não coloquei só a verificação para o inválido, tá? Se não for de 1 até 12, eu vou colocar aqui senão, um sysout, mês inválido. Agora sim, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Vou dar o play e vou dar o OK. Deu fevereiro, né? Se eu colocar aqui o mês 8, deve aparecer
Agosto. Opa, show de bola. Se eu colocar aqui mês 12, vai aparecer dezembro, tá? Dessa vez, né? Se eu coloco, por exemplo, o número 5, só para mostrar para vocês, o que ele vai fazer? Ele vai exibir o maio aqui, muito bem. Mas como é que funciona aqui a parte de execução? Ele verifica, é igual a 1? Não. É igual a 2? Não. É igual a 3? Não. É igual a 4? Não. É igual a 5? É. Como a gente tem aqui a estrutura do else if, ele ignora todo esse restante aqui de código para baixo. Agora, obviamente, que se eu digitar o 12, né, ele vai executar do 1 até o 12 aqui para nós. Ok? Bom, para esse vídeo aqui, era esse aqui o objetivo, né, a gente mostrar a tomada de decisão aqui encadeada, né, então observem que eu tenho que colocar aqui um if, né, com a minha primeira condição, senão, né, que é o else aqui, e um espaço para colocar novamente o if, tá? Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a abertura e fechamento de chaves, tá? Nesse meu exemplo aqui, eu tenho apenas uma linha de código dentro do meu if, mas eu poderia ter aqui várias, né? Mesma coisa aqui, eu poderia ter várias linhas. E aí esse código pode ficar confuso, por isso que é sempre bom a gente fazer o uso de comentários no nosso programa, tá bom? Até mesmo aqui no final, ó, eu já tenho agora 3 chaves, né, que fecham aqui. O que é essa chave? O que é essa chave? À medida que meu programa cresce, isso pode ficar difícil de entender. Então, é bom a gente fazer aí alguns comentários. Ok? Era isso, galera. Um abraço aí e até a próxima.